Fala, gurizada medonha! Crítica gratuita no ar, Marcos, voltando para falar de mais um álbum lançado este ano, mais precisamente, salvo engano, no dia 10 agora de julho. Álbum esse, cara, que pra mim ele era muito aguardado. Eu não vou dizer que eu sou um mega fã da banda, mas tenho que admitir que toda a jogada de marketing que fizeram pra conceber a ideia deste álbum roubou totalmente a minha atenção, velho. Tipo assim, eles foram sensacionais. É um álbum póstumo, isso é interessante, eu vou falar um pouco mais na frente lá, quando for falar definitivamente deste álbum em si. Estou falando do novo álbum dos caras do Static X. Banda norte-americana. Eles tiveram a sorte, comercialmente falando, e o azar, para críticas profissionais falando, de fazerem parte daquele movimento da alta do nu metal no final da década de 90. O primeiro álbum deles, Wisconsin Death Trip, foi lançado em 1999 e eles ali conseguiam entregar todos os requisitos para serem uma banda de nu metal. Visual bizarro, afinações baixíssimas dos seus instrumentos e letras que ou são de cunho muito pessoal, e aí acabava que isso é uma coisa que eu sempre elogiei em relação às bandas de nu metal, que é o que? Tu ter aquela identificação com o que está sendo cantado. Não é, e é isso que eu vou dizer agora, não é uma crítica negativa ou pejorativa, mas não é como tu ouvir um álbum do Slayer em que o cara tá cantando coisas revoltadas e criticando a igreja e coisa e tal. Também é de cunho um tanto quanto pessoal, mas não é sobre um cara tá falando sobre o seu vício em cocaína, por exemplo, como algumas letras do Static X abordam. Então tu tinha uma identificação com o que estava sendo dito ali. Pra mim é o melhor álbum deles, não tem nada que chegue próximo daquilo. Tu tinha raiva, tu tinha energia, tu tinha timbres muito legais, mas era muito plástico. Era um som que a nítida sensação que se dava é que alguém programou a banda para fazer aquilo que estava ali. Isso é ruim? Não. Dentro da proposta da banda era o que eles estavam querendo fazer mesmo, então funcionou muito bem. Tanto é que é um álbum considerado clássico aí para quem gosta de nu metal. Se tu não conhece, pode ficar ligado que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e vocês podem procurar também por CG Apresenta Static X. Lá no Spotify eu vou fazer uma playlist. A gente não pode mais usar os vídeos e tudo mais. Rola a chance de strike e, cara, 3 strikes a gente perde o canal. A gente não quer pôr em risco por conta de um vídeo, coisa e tal. E aí os bombeiros passando bem na hora, enfim. Mas é um álbum muito bom, cara. Ele é pesado, ao mesmo tempo ele tem a parada das arestas através de elementos eletrônicos. O Wayne Static, que era o vocalista, vocês vão entender quando eu chegar na parte do porquê ele foi o vocalista, ele falava que o que ele queria fazer era tipo um new wave metal, ou ainda um club metal, né? Uma coisa meio que pegar aquele som eletrônico pesadão, aquele de club, e botar os elementos de metal que ele tanto gostava. Deu muito certo, cara. Tipo, eles excursionaram com diversas bandas, fizeram parte do Family Values, que era um festival organizado pelo Korn, e eles davam chance para grandes bandas que eles apostavam, e o Static X foi uma dessas bandas. Daqui pra frente, basicamente, tudo o que se fala sobre os novos lançamentos, Shadow Zone, Cannibal, os próximos álbuns do Static X têm um grave problema. É mais do mesmo. E ao contrário do que eu falei lá sobre o Lamb of God, em que tu tinha um pouco mais do mesmo a partir do terceiro álbum em diante, parecia que era só uma continuação, ainda assim era mais do mesmo de algo muito bem feito, de algo muito acima dos parâmetros normais, vamos botar muitas aspas aqui, de bandas que trabalhavam um som razoavelmente parecido, que não tinham muita pretensão de mudar. O Static X passou por algumas mudanças de integrantes que não eram notadas. Tu não tinha tanta diferença de um guitarrista novo pro cara que saiu, do baterista novo pro cara que tava lá, e isso meio que deixou o som da banda um pouco mais do mesmo. E era um mais do mesmo
níveis abaixo do que a gente tinha no ótimo primeiro álbum que eles lançaram. Tanto que a crítica, cara, se for procurar, principalmente a crítica do site Sputnik Music, salvo engano, eu vou botar o link aí pra vocês darem uma olhada depois, cara, é detonando o álbum, assim, eu acho que o álbum que ganhou uma nota melhorzinha foi tipo 3.7 de 10, tá ligado? Eu não vou tão longe assim, eu não acho que sejam músicas ruins, foi até que eu tava falando pra Jaque, eu acho que o Static X é meio uma banda de house. Tu não vai ouvir house pela letra, tu tá cagando pra aquilo, tu nem sabe o que tá sendo dito ali. Ou trance também, que era outra influência que o Static X trazia de música eletrônica para o seu som. Tu ia ouvir o Static X pela guitarra pesada, pela aquela bateria mecânica zona. Eu gostava do vocal do Wayne Static, apesar dele ser muito flat, ele era quase a mesma coisa sempre. E quando ele se arriscava a fazer alguma coisa fora da curva, não é que ficasse ruim, mas parecia que não encaixava com aquilo que estava acontecendo, sabe? E isso é do Shadow Zone em diante, assim. Tu tem pouquíssimas mudanças até o álbum, até então o último álbum dos caras, o Cult of Static. Ali eles tiveram uma mudança no som. Tu consegue perceber a inserção de elementos mais orgânicos na música, a bateria não parece tão eletrônica, as guitarras agora conseguem fazer mais solos, mas eles, eu não sei se era por questão de timbre, mas parecia que foi uma coisa que foi colocada depois, tá ligado? Tipo, tu gravou lá a música e tal, tá, bota aí um solo aí, o cara vai lá, pluga a guitarrinha, faz um solo. Não parecia orgânico, não era uma coisa homogênea o que tu estava ouvindo. Não era ruim, mas pra mim é um dos álbuns mais fracos dos caras, assim. Tipo, acho que tu tem ali algumas boas ideias, mas uma imensidão de repetições que parecia meio... Não é também a palavra que eu queria usar, mas meio preguiçoso, assim. Tipo, vamos testar algo novo, mas vamos apostar no que estava funcionando, que vai dar bom. Fato é que a banda já não estava mais chamando tanto atenção. O movimento no metal nessa época já tinha meio que morrido de vez. Quem ainda apostava ou era o Korn, que nessa época já estava flertando com dubstep, por exemplo. Mas novas bandas apostavam em metalcore, deathcore e qualquer outro core que tu queira jogar aí vai dar bom, tipo Nintendo Core e tal, tá ligado? Mas o fato é que, infelizmente, em 2014 o Wayne Static veio a falecer. E os caras da banda, eles também já estavam cada um para um lado, cada um com seus projetos. O Tony Campos, que é o baixista e um dos fundadores da banda, ele estava nessa época, salvo engano, tocando com Soulfly, do Max Cavalera, e ele também faz parte do Assassino, que é uma banda de death metal brutal. Se tu não conhece, procura, porque vale muito a pena. É um death metal cantado em espanhol, então tem uma pegada próxima ali do Brujeria. Quem gosta dessas músicas mais extremas vai se identificar com o Assassino. E aí eles resolveram, os membros que ainda estavam vivos, se reunir e descobriram alguns trechos que o Wayne Static tinha deixado gravado de demos que ele ia levar para eles caso a banda voltasse a existir em algum momento. Reuniram essas demos, regravaram algumas coisas e viram que tinha ali potencial para fazer um álbum em cima dessas demos, que viria a ser o álbum lançado na última semana, agora de 2020. Mas tiveram uma sacada. Cara, quem é que a gente vai botar para fazer o vocal? O vocal do Wayne não era uma coisa inacreditavelmente singular. Tipo, tu consegue ver outros vocalistas emulando. Ele tinha uma presença de palco muito, aí sim, muito dele, algo muito próprio. Ele era uma figura pitoresca, por assim dizer. Eu adorava ele, eu achava ele... Ele encarnava a música que ele fazia, pro bem ou pro mal. E conseguiram encontrar um cara que eles chamariam de Shadow, que seria algo parecido com Zero, um cara que tinha lá uma máscara que lembrava o Wayne Static e ele conseguia fazer os vocais muito próximos do Wayne Static ao vivo. Fizeram toda a promoção, fizeram toda uma tour nos Estados Unidos divulgando esse novo projeto, chamaram muito atenção e conseguiram lançar este álbum agora em 2020, 11 anos depois do último álbum dos caras. Velho, é um álbum que eu vou chamar carinhosamente de El Caminho. Aquele filme que a Netflix fez pro Breaking Bad é o novo álbum do Static X para os fãs. El Caminho, tu não consegue assistir
e pegar todas as referências se tu não tiver assistido Breaking Bad. Tu pode não ter gostado de Breaking Bad, é um direito teu, mas se tu assistiu Breaking Bad, tu sabe que o El Caminho é uma cereja no bolo, assim. Não é a melhor produção da Netflix, longe disso, mas pra quem é fã e ficou com aquela vontade de saber o que teria acontecido com Jesse Pinkman, é lindo, é um desbunde aquele filme. Demorou demais pra sair? Acho que sim, mas enfim, que bom que teve ali o filme e tal. Não acho que estragou uma experiência com Breaking Bad. Esse novo álbum do Static X é muito isso. É como se tu pegasse um portal e voltasse tipo 20 anos atrás. Como se eles tivessem tipo assim, ó, esquece todos os outros álbuns, a gente só lançou um álbum e esse é a continuação direta do Iscoin, que é o primeiro álbum dos caras. Timbres pesados, arrastados, elementos eletrônicos muito bem inseridos. As letras, elas ainda são aquelas letras de cunho, tipo, cadê minha cocaína? Sabe? Tipo, o Wayne Static, ele tinha graves problemas com drogas, isso ele não escondia de ninguém. E aqui é uma revisitação a isso, mas não só a isso. É incrível tu parar pra pensar que os vocais que estão ali contidos, boa parte deles ainda são executados pelo Wayne Static e eram partes de fitas demo ou de gravações demo, que seja, que não fosse uma fita, mas sim uma gravação feita em casa ou no estúdio sem todo o aparato necessário para extrair o melhor daquele vocal. E, cara, é bruto. É um álbum que, tipo, tu consegue escutar ele tranquilo no volume máximo, porque ele é empolgante, tá ligado? Ele pega muito a vibe do primeiro álbum e dá uma anabolizada pra agora. Tem a participação do novo vocalista. Tu consegue perceber quando é ele que tá botando o vocal. Ele tem um timbre um pouco mais grave, não tão rasgado quanto o do Wayne. Eu gostei dele nos vídeos que eu pude ver ao vivo da apresentação. Ele também emula muito bem a presença do Wayne Static. Ele toca guitarra também, mas ele não traz ainda uma personalidade dele. É muito nítido e claro que eles quiseram fazer um álbum para os fãs do Wayne Static e reviver os bons momentos que a banda teve lá no começo da carreira. É um álbum, pra mim, é o mais equilibrado que o Static X já lançou até hoje. Não teve uma música que eu quis passar, por exemplo, na metade. Tipo, ouvi o refrão e falei, tá, chega, eu vou passar essa música, eu vou ouvir a próxima pra ver o que tem ali. É um álbum muito coeso, ele é muito redondo, ele é muito pesado. Pra mim não há um destaque positivo, pra mim todas as músicas são muito boas. Muito boas, não tem uma música ótima, não tem uma música que eu diria, putz, essa rivaliza com I'm With Stupid do primeiro álbum, ou Get It To Go On, sabe, tipo assim, não é um álbum que vai se tornar um clássico do Static X. Pra mim o melhor ainda é o primeiro, ele é inalcançável, nenhum outro álbum do Static X se aproxima daquilo, mas é um álbum muito bom, eu acho que ele compensa todos os outros álbuns que são de razoáveis para quase bons. Então assim, se a gente fosse dar nota, o primeiro álbum para mim é 9.5, fácil, levando em consideração a banda, tá? Não tô comparando com outros álbuns que eu já dei 9, 9.5, tô falando da banda. Os outros álbuns ali, eles vão lutar entre 5,5 e 6. Esse álbum para mim é um nota 8.5. É uma banda que eu gostaria de ver, quando for possível, obviamente, ao vivo aqui no Brasil. Eu queria ter essa oportunidade porque ao vivo os caras se doam bastante, é empolgante, o som é muito pesado, eu gosto disso. As letras, ok, tá, enfim, deixa isso um pouco pra lá, mas eu acho que ao vivo deve ser muito incrível o show dos caras, vale muito a pena. O álbum já está disponível no Spotify, como eu já disse, eu vou fazer uma playlist fazendo tipo um best-of, separando as melhores músicas, tentando evitar botar muitas músicas só do primeiro álbum, pra quem não conhece a banda. E, cara, eu acho que é muito válido, assim, expande um pouco os teus horizontes e é uma forma de tu entender o que foi essa geração final da década de 90, começo dos anos 2000, porque ali representa muito o que era aquela galera, assim, como que elas enxergavam seus problemas, suas vidas e como que eles tentavam superar esses problemas para se tornar pessoas melhores ou simplesmente para curtir a vida da melhor maneira possível. O Wayne Static, infelizmente, escolheu uma maneira não muito saudável, tanto que veio a falecer anos depois, e foi uma perda para a música. Por mais que ele seja um músico razoavelmente limitado, não é um John Petrucci na guitarra, não é um Steve Vai, nem nada, ele era um cara muito
querido por outros músicos, e ele trazia esses elementos de música eletrônica que eu acho que era muito legal. Tipo, tu perguntava pra ele quais eram as influências, ele citava Prodigy, Crystal Method com Pantera, por exemplo. Então assim, tu sabe, tipo, eu me identificava com isso, eu consigo ouvir essas duas coisas num mesmo ambiente, tocando tranquilamente, eu gosto. Então ele era um cara legal porque ele quebrava algumas barreiras, faz falta, eu acho que ele agregava muito, e é muito legal essa homenagem dos caras. Fica claro que há uma possibilidade de um projeto 2, ou seja, um segundo álbum póstumo. Vamos ver o que os caras têm aí pra aprontar, beleza? Espero que vocês tenham gostado da crítica, deixem nos comentários e fiquem ligados que vai sair mais 2 vídeos especiais sobre rock. Sim, estamos na semana comemorando o aniversário do rock. Vou fazer um vídeo falando sobre bandas novas do rock. Seria redundante falar de Beatles, Rolling Stones, David Bowie, Led Zeppelin, aí eu já falei, enfim. E um outro vídeo falando sobre as novas bandas de rock nacionais. Sim, a gente tem um movimento que foi muito forte na década de 80, começou a perder um pouco de força, mas ainda era relevante na década de 90, ficou meio assim, meio perdidaço na década nos anos 2000, e agora volta com uma nova roupagem. Espero que vocês gostem. Deixem aí nos comentários quais são as suas bandas favoritas do rock atual. Não só nacional, mundial também. E aí vamos ver se vai colar ali com o que eu trouxe pra vocês, beleza? É isso, beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!